Olá, eu sou o Sávio Hackert e estou aqui para compartilhar com vocês noções básicas de comunicação e marketing numa campanha eleitoral. O planejamento é fundamental numa campanha eleitoral. Quem planeja, inicia um caminho para o sucesso. Quem não planeja, inicia o caminho para o insucesso. Sobre isso eu vou citar aqui o general chinês Sun Tzu no livro A Arte da Guerra. Conhecer o inimigo, conhecer o terreno da luta e chegar primeiro no campo da batalha. Quem primeiro ocupar o campo de batalha está à vontade. Quem chegar mais tarde ao local e imediatamente se atirar ao combate, já estará cansado. Eleição é guerra. Por isso é importante a gente aprender esses ensinamentos no livro A Arte da Guerra de Sun Tzu. Por isso, você tem que planejar a sua campanha, conhecer o ambiente político, conhecer os adversários, conhecer o ambiente eleitoral, para, quando chegar a hora do embate eleitoral, você estar preparado e ser capaz, assim, de conquistar a vitória, ou seja, o sucesso eleitoral nas urnas. O objetivo dessas noções básicas de comunicação e marketing é gerar uma comunicação política focada e estratégica, baseada na análise do eleitorado com base em pesquisas, de forma que você fortaleça a sua imagem e fidelize a posição do eleitor. Por quê? Para que, em outubro, na hora da eleição, o eleitor identifique-se com você e vá à urna e crave lá o seu número votando em você para vereador ou para prefeito. Tratando de planejamento de marketing, uma coisa é fundamental. Neste momento, todo candidato está fazendo marketing político, ou seja, está reunindo elementos em torno de si, de sua candidatura, para bem se posicionar e quando começar o verdadeiro processo do marketing eleitoral, que só começa em julho, a partir da hora em que a campanha vai para as ruas, conquistar o voto. Os elementos essenciais do planejamento de marketing eleitoral são 4. As informações, as pesquisas que todo candidato deve fazer, a segmentação do eleitor ou dos públicos-alvos, o posicionamento de imagem do candidato e as estratégias de comunicação. Ainda tratando do planejamento de marketing, o candidato deve definir a sua plataforma de ação para o executivo ou para o legislativo. E responder esta pergunta: por que e para que sou candidato? Se você tem uma boa resposta para essa pergunta, com certeza você terá condições mais favoráveis para convencer o eleitor a votar em você. Escolha os temas de campanha, mas não queira sair falando de tudo. Por exemplo, um candidato a vereador. Escolha 3 temas. É suficiente para você fazer a sua campanha com 3 temas. Um candidato a prefeito. Escolha 5 temas. É claro que uma prefeitura, numa disputa de uma prefeitura, são muitos temas de uma cidade. Mas concentre, dê foco em 5 temas, que com certeza serão os 5 principais temas em discussão na sociedade de sua cidade. Por fim, cuide da sua imagem. A imagem do candidato é tudo. Bom, nós tratamos aqui com noções básicas, dicas simples do marketing. Vamos tratar agora aqui do planejamento de comunicação, também ainda dentro desta linha, noções básicas, dicas simples para qualquer candidato. Vamos começar pensando nas peças de comunicação. É fundamental o slogan da campanha, o jingle, a logomarca, símbolos e cores. A partir daí, com o slogan, o jingle, a logomarca e as cores, o candidato começa a construir as suas peças de campanha. E é preciso saber o seguinte: saiba investir nessas peças. Contrate um profissional para executar essa tarefa. Não queira você criar o seu jingle, fazer a sua marca, definir as cores. Peça a um profissional. Invista nisso. É importante. Sabe por quê? Porque o slogan, a marca, é o que define uma candidatura. O jingle é muito importante nas campanhas brasileiras.
É só você ver aí as campanhas vitoriosas no Brasil. Ora, por exemplo, se você tem poucos recursos, não adianta você querer gastar em coisas que não darão resultado para você. Invista, por exemplo, numa boa música. Invista numa boa criação. E a partir daí, passe a produzir o seu material de campanha. Por exemplo, jornais, folders, santinhos, mini outdoors, bandeiras, adesivos de carro, totens. Tudo isso é material de campanha. Você tem que saber usar bem este material. Vou dar um exemplo aqui de bom uso de material. Por exemplo, adesivo de carro. Eu já vi muita gente gastar muito dinheiro com adesivo de carro sem necessidade. Porque manda imprimir uma quantidade tão grande que mesmo que o candidato tenha um exército de pessoas para trabalhar, não consegue colocar, adesivar os carros da cidade com aquela quantidade de adesivo. Isso é desperdício. Ora, veja qual é o tamanho da frota de carros de sua cidade. Se você adesivar 5% da frota de carros da sua cidade, você estará muito bem divulgado. Ainda dentro do planejamento de comunicação, vamos falar agora do que é o tchan da campanha no Brasil hoje, que é o quê? As mídias digitais. E vou começar fazendo uma citação de Castells, um estudioso desta matéria. Se você não se importa com as redes se importarão com você. Pois enquanto quiser viver em sociedade, neste tempo e neste lugar, você terá de estar às voltas com a sociedade de rede, porque vivemos na galáxia da internet. Falando nesse mundo, na importância da internet das eleições, eu vou citar aqui o exemplo das eleições de 2010, onde os três principais candidatos, a Dilma, o Serra e a Marina, usaram a internet, cada um ao seu modo. Mas foi a Marina quem melhor usou. E por quê? Ora, Marina era quem tinha o menor tempo de TV em relação a Dilma e a Serra. Usou tão bem a internet que no final da campanha deu uma arrancada tão forte que conseguiu quase 20% dos votos do eleitorado brasileiro. E esta votação de Marina provocou o segundo turno. O bom uso da internet dá bom resultado. O bom uso da internet consegue vitórias políticas e eleitorais. No caso de Marina, foi uma vitória política. Mas você precisa saber usar a internet para conseguir a vitória eleitoral neste ano de 2012, se elegendo prefeito ou vereador de sua cidade. A internet e as redes sociais formam uma poderosa arma de comunicação e marketing que permite uma plataforma colaborativa. Ou seja, o discurso hoje é interativo. Está terminando aquela época apenas do discurso impositivo. Não. O eleitor quer participar, o eleitor quer discutir, quer analisar, quer propor, quer criticar junto ao candidato a vereador ou a prefeito. O eleitor quer ser parte colaborativa desse processo. E por onde é que ele faz isso? Pela internet, pelas redes sociais. É por esses caminhos, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Orkut, pelo site do candidato. Aliás, todo candidato deve cuidar bem do seu site. Esse investimento é de baixo custo. Não precisa ser se você gastar muito para investir num site. Se você não conhece bem essas ferramentas e não tem recursos para contratar uma empresa especializada nisso, fale com seu filho, fale com o filho de um amigo seu, que ele pode lhe ajudar nisso aí. Porque a juventude hoje toda no Brasil está conectada, conhece esses meios, conhece as redes sociais e pode colaborar. Pode ser um seu militante na internet e nas redes sociais. Não se esqueça, invista nas redes sociais. Faça a sua campanha nas redes sociais. Invista na internet. É por aí que se está conquistando votos no Brasil. Bem, nós vamos falar também do planejamento de mobilização. Ações de mobilização. Chegou a hora de você
elaborar o mapa de ações no tempo, de hoje até o dia da eleição. Faça esse mapa. Aí você vai dosando quantidades e controlando custos. É fundamental para a sua organização. Comece a municiar a sua tropa de militantes. Dê argumentos aos seus companheiros, às suas companheiras de militância, para que eles vão às ruas da cidade defender o seu nome. E eles só podem fazer isso se você der argumentos. Prepare o seu currículo, prepare a sua história. Uma campanha é contar a sua história. Nós, o eleitor, quando vai, no dia da eleição, votar em alguém, ele lembra da história que foi contada a ele, ou das histórias que foram contadas a ele no processo eleitoral. E aquela que é melhor contada é a vitoriosa. Comece as reuniões com as lideranças. Quais são as lideranças que estão lhe apoiando? De qual segmento? De quais segmentos? De quais setores? De quais áreas? Reúne esse pessoal já e comece a preparar uma agenda de reuniões para a sua campanha. Aliás, campanha nesse momento não, a pré-campanha. Por isso, digo isso para você tomar cuidado com a legislação eleitoral. Olhe, infelizmente no Brasil o processo político eleitoral está judicializado. Como não fizemos uma reforma política até hoje, a justiça eleitoral vai interferindo no dia a dia dos partidos, no dia a dia do processo político eleitoral. Portanto, fique atento. É claro que o candidato, ele não conhece os mecanismos da legislação, porque todo dia muda. Mas contrate um advogado, peça ao partido para que disponibilize aos candidatos a vereador um advogado para que vocês possam ser orientados. Tenham cuidado com a legislação. Não fujam da legislação. Obedeçam à lei eleitoral que está aí, né, e façam a campanha dentro do que a lei determina. Pensando numa equipe de comunicação e marketing, numa campanha de prefeito, por exemplo. Vamos ver aqui algumas posições fundamentais numa campanha. A coordenação de marketing. O marqueteiro. Esse é um profissional bastante especializado e que o candidato precisa acertar quem vai ser o seu marqueteiro. Ele não pode errar nessa peça. Essa é uma peça importante porque é quem pensa a estratégia da comunicação e do marketing da campanha. Procure um bom profissional do mercado. A assessoria de imprensa e relações públicas. Tenha uma boa assessoria de imprensa e relações públicas. É fundamental numa campanha o bom relacionamento com a mídia. E quem faz esse meio de campo entre o candidato e a mídia é a assessoria de imprensa. A pesquisa. É fundamental você ter um bom instituto de pesquisa ao seu lado. Um instituto capaz de fazer pesquisas quantitativas e qualitativas. Mas mais do que isso, capaz de traduzir para a sua estratégia uma boa análise dos números que vem na pesquisa quantitativa e do resultado das discussões em grupos que vêm das pesquisas qualitativas. É fundamental. A pesquisa é um instrumento capaz de dar o mapa de navegação de uma campanha. Faça um diagnóstico estratégico antes da campanha. Sobre você, sobre os adversários, sobre o ambiente político, sobre a administração da sua cidade. É fundamental a pesquisa. Outra área importante, a área jurídica. Por quê? Porque, infelizmente, a política no Brasil, a eleição no Brasil, foi judicializada. Então é importante um candidato a prefeito ter uma assessoria jurídica de primeira linha, para não incorrer em erros. A Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral está de olho. Cuidado, prepare-se, tenha uma equipe de profissionais competentes nesta área. Onde tem rádio e TV, saiba contratar a produtora de televisão e de rádio. É fundamental ter um bom programa de televisão e rádio. A televisão
ainda é o grande instrumento de comunicação nas eleições no Brasil. Apesar da internet estar avançando muito e muito rapidamente, a televisão ainda é o grande instrumento. Mas isso não quer dizer que você vai esquecer de usar bem e muito bem a internet e as mídias sociais. Saiba contratar uma boa produtora de áudio e vídeo para a sua campanha. Por fim, vou falar da tecnologia da informação. Nessa área aqui, você precisa saber montar o seu banco de dados. Levante, a partir de agora, todas as informações oficiais sobre a sua cidade, sobre o seu adversário, as pesquisas, sistematize essas informações. Por quê? Porque lá na frente, na hora do debate, no rádio, na televisão, na escola, na universidade, na igreja, na associação comercial de sua cidade, você vai precisar estar bem informado para enfrentar o seu adversário. E se você tiver uma base de dados, de informações bem preparada, você com certeza estará preparado para o debate político no momento certo. Não se esqueça de monitorar a mídia. Monitorar a mídia como? Sobre o que a mídia diz sobre você. Mas não só isso, sobre o que a mídia diz sobre os seus adversários. Não olhe só para si. Veja o que os seus adversários estão fazendo a partir de agora. Porque é importante, são informações importantes que às vezes decidem um processo eleitoral. Acompanhe o seu adversário e veja o que a mídia diz sobre você. Enfim, monte uma central de relacionamento. Faça um telemarketing ativo. Hoje você já pode fazer pesquisas confiáveis pelo telefone. O Brasil hoje, quase todo mundo tem telefone em casa. Se não tem o telefone fixo, tem o celular. E a pesquisa pode atingir hoje quase todos os cidadãos brasileiros. Não deixe de fazer o tracking. E o telemarketing ativo? Saiba usar o telemarketing numa campanha. É uma ferramenta importante. Você pode, utilizando bem o telemarketing, conquistar muitos votos. Tudo que nós falamos até agora, nós estamos tratando da pré-campanha. Ou seja, de hoje até o final de junho. Porque a campanha mesmo começa em julho, na primeira semana. A partir daí, você é candidato a vereador ou a prefeito, tem que ir para a rua. Tem que mobilizar a militância do partido. Tem que estar com o seu material de campanha pronto. No mínimo, o seu santinho, para entregar ao eleitor. No mínimo, um panfleto com informações sobre você. O eleitor quer saber quem é você. Mesmo você estando no cargo, disputando a reeleição, você deve, no início da campanha, mostrar o que você fez, o que você está fazendo na sua cidade. É importante você levar a informação direta ao eleitor no corpo a corpo. Não espere apenas pelo programa de televisão ou pelas redes sociais. Vá às ruas. Vá apertar as mãos do eleitor. Converse com ele, olho no olho, tete a tete. O eleitor se sente também prestigiado assim. A partir de julho, você vai para as ruas, vai fazer as caminhadas, os comícios, caminhar nas feiras livres e as portas de fábricas, enfim, percorrer os locais de grande concentração de pessoas, os locais de grande fluxo na sua cidade. Vá lá, vá enfrentar tete a tete, olho a olho, o eleitor. Converse, dialogue com ele, apresente a sua proposta, levando em mãos alguma coisa e entregue a ele. Por fim, o candidato a prefeito, o candidato a vereador, tem que se preparar para a reta de chegada da campanha. São os últimos 15, 20 dias da campanha. É aí que se decide a maioria das eleições. Esteja preparado para essa reta de chegada. É nesse momento que o eleitor decide, toma a sua decisão final sobre o voto. A maioria dos eleitores brasileiros toma a sua decisão final nesse período aí, nos últimos 15, 20 dias. Faça um bom programa de televisão e de rádio.
Utilize as mídias sociais. É fundamental hoje interagir, dialogar com o cidadão. A cidadania está posta hoje na agenda eleitoral brasileira. O eleitor não aceita mais apenas o discurso fácil, de cima para baixo, e que o candidato fala e o eleitor ouve. Não, ele quer hoje interagir. Se ele não pode interagir com o programa de televisão, com o programa de rádio, ele quer interagir pelas mídias sociais. E as mídias sociais são de baixo custo. Mesmo o candidato com poucos recursos pode ter um bom site, uma boa página na internet, com dados sobre ele, com fotos, com imagens, com depoimentos, abrindo o caminho da interação entre o eleitor e você, candidato. Prepare-se para os últimos 15, 20 dias. A eleição se decide aí.